O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, falou em levar os apoiadores de Jair Bolsonaro para a vala. É justamente esse tipo de comentário que eu rejeitava lá atrás, desde a campanha de 2018, quando a esquerda tinha toda essa histeria de demonização, de associação do Bolsonaro a Hitler, etc. Assim como rejeitei quando o Bolsonaro pegou lá um tripé de câmera e falou de metralhar ou fuzilar petralhada. Né? Não quer dizer que o ato tenha sido considerado criminoso, porque a então PGR Raquel Dodge considerou petralhada algo indeterminado, etc., aliviou a barra dele. Mas é claro que há uma irresponsabilidade, como agora do governador petista, que deu a declaração na sexta-feira 2 ao participar da inauguração de uma escola em evento que contou com a presença de aliados. Vamos acompanhar. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazendo um pacote. Botam enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo para vala. Porque não é digno. Então nós mostramos a fala do Jerônimo Rodrigues, governador do PT, sobre levar bolsonaristas para a vala. E após a repercussão ruim, ele pediu desculpa e afirmou que sua declaração foi imprudente e leviana. Vamos assistir. Eu não falaria jamais algo desse porte. Nós, inclusive, criticamos de forma muito veemente a forma quando alguém deseja a morte de outro. Não foi o caso do desejo da morte do presidente Lula. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa de família, eu não vou nunca tratar qualquer opositor com um tratamento deste. Foi descontextualizada. Se o termo vala e o termo trator foi pejorativo, foi muito forte, eu peço desculpa, o termo não foi a intenção. Eu não tenho problema algum de poder registrar quando excessos na palavra, movido por indignação e de indignação. Se o termo vala, ele foi pejorativo, o governador tem toda, digamos assim, humildade para dizer, desculpem pelo termo, mas não houve intenção nenhuma de desejar a morte de ninguém, nem de querer matar ninguém. Isso está longe da minha atitude, da minha e do meu grupo. Então, se alguém se utilizou disso para querer botar em minha boca palavra de ira, de revolta, não vai conseguir, porque eu tenho a plena certeza e clareza da minha responsabilidade. A palavra de um governador pesa, por isso que eu estou dizendo do termo pejorativo, no sentido da força da expressão. E quando eu vi ontem o recorte da minha fala, desprovido da contextualização da forma como eu falei, só vi isso à noite quando cheguei, fiquei realmente muito sentido com a forma como foi traduzida, deputados que aproveitam da situação, é um fake no sentido da intenção, não teve intenção, não terá intenção de qualquer pedido, apelo para a morte de alguém, isso está longe. Olha, ele não reconhece, no fundo, que falou o que disse. Ele fala, se a palavra vala foi pejorativa, no começo do Teixeira, você reparou que ele ia acusando as outras pessoas, coisa que ele fez até o final, de distorcerem, foi descontextualizado, eu jamais faria isso, etc. Agora tem que reconhecer que falou aquilo que falou. Falou da vala. Deixa eu pegar aqui as aspas originais, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam na pandemia sentindo falta de ar. Quer dizer, até aí é uma crítica que ele estava fazendo ao Jair Bolsonaro. As pessoas podem concordar ou não, fazer o seu juízo, mas não tem um crime. Ele vai passar essa conta dele e quem votou nele, ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia no pacote. Bota uma enxedeira, sabe o que é enxedeira? Uma retroescravadeira. Bota e leva tudo para a vala. Olha, outro dia, aqui vamos ser justos e fiéis às palavras. O Gilvan, da Federal, lembra, Duda Teixeira? Uhum. Ele falou numa comissão na Câmara dos Deputados, ele que é do PL, do partido do Bolsonaro, lá do Espírito Santo, ele falou que queria que o Lula morresse e fosse para o quinto dos infernos. Ele manifestou assim, né? O que ele queria, manifestação de um desejo. A fala, se a gente for analisar no pé da letra, do governador Jerônimo Rodrigues do PT, ela é pior, porque ela contém um chamado.
ela contém uma conclamação, uma ordem. Ela tem um verbo, ela não é simplesmente o que já seria terrível, a manifestação de um desejo de morte. Bota e leva tudo para a vala. Todo mundo que tem alguma vivência social, coloquial, de cobertura policial, ou, enfim, de submundo da criminalidade, que acompanhe, seja no noticiário, seja nas suas redondezas, nas suas vizinhanças, sabe o que significa mandar para a vala, na linguagem popular brasileira. Significa matar, significa o cadáver amanhecer na vala. É de eliminação que se está falando. Ele foi incapaz de assumir que falou uma barbaridade. Ele quis manter no pejorativo e dar aquela meia desculpa, isso aí eu critico há mais de 30 anos, né? Quase 30 anos, na verdade, não é a desculpa verdadeira, muito antes de falar de política, né? É desculpa se eu te magoei, né? Não é aquela consciência, aquele arrependimento sincero, autêntico. É assim, se você se ofendeu, então foi mal aí, foi mal aí. Então tá tudo errado na postura do Jerônimo Rodrigues, do início ao fim. Duda Teixeira. É uma frase perigosa por vários motivos, né? Um que faz já de início uma generalização, né? Então você entende que todos os bolsonaristas são do mesmo jeito, têm o mesmo perfil, então você já tem aí uma desumanização. Depois vem com essa história de mandar para a vala, que é aquela ideia de que os adversários têm que ser eliminados, né? E que é a essência da polarização do extremismo, né? Você ter essa ideia de que não existe um futuro possível em que aquele adversário esteja presente, ele tem que ser eliminado, né? E aí, esse tipo de generalização e essa postura de eliminar o outro é o que leva aos atos violentos na sociedade. As pessoas ou escutam esse tipo de discurso que, sim, o Bolsonaro também falava esse tipo, né? Tem que fuzilar a petralhada, tem que acabar com os comunistas. É a mesma coisa. Bolsonaro fazia esse tipo de coisa e o PT fazia isso também muito antes. Mas é o que leva as pessoas, de repente, a agredirem uma outra pessoa, um petista ou um bolsonarista, porque acabam meio que interiorizando essas frases. E gente como governador, gente que tem perfil público, tem que ser cuidadoso com o que fala. Pois é, e tem gente doida aí, por aí. Tem gente pirata, tem gente com problemas psiquiátricos. Você tem adélios na sociedade. Então, esse tipo de apito, esse tipo de chamado, ele pode vir a ser cumprido por alguém. A gente já viu episódios envolvendo bolsonaristas e petistas, gente invadindo festa de aniversário, troca de tiros. Lamentável que isso aconteça, uma guerra baseada em ódio político. E esse pessoal continua incentivando. Não é a primeira vez que um líder de esquerda faz esse troço, não. Já teve vários outros aí, um deles, inclusive, que falou em cova, né, para os conservadores. Não é a primeira vez. Ele manifestou o que passa na cabeça dele. Ele manifestou um desejo profundo ali naquela fala. Ele deixou escapar, porque ele estava se sentindo à vontade. E é quando as pessoas estão mais à vontade entre os seus que elas deixam escapar aquilo que elas realmente pensam. E eu não estou falando de ato falho, porque confundir letrinha, palavrinha, etc. Isso pode acontecer, a pessoa se corrige. Estou falando de um pensamento mesmo, de uma fala expressa com todas as letras. Vamos dizer assim, num discurso veemente, como estava fazendo ali o Jerônimo Rodrigues. Então, é extremismo de esquerda ilustrado nesse discurso e precisa ser chamado como tal, inclusive por emissoras de TV e de rádio, que quando você assiste, você pensa que só existe o extremismo de direita. É extrema-direita o dia inteiro para tratar de grupos políticos, extrema-direita para tratar de posições diferentes a respeito de drogas, de aborto, de penas para crimes, etc. Aí quando aparece o discurso do extremismo de esquerda, aí não chama pelo nome. Isso aí é você não aceitar que um adversário político, alguém que pense diferente de você, viva. E isso não pode existir na política brasileira.
O deputado Otônio de Paula, do MDB, acionou a PGR contra o governador da Bahia em razão da fala. Argumentou que as declarações ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e que houve incitação à violência contra um grupo ideológico específico. Otônio de Paula acrescentou, aspas, a permanência da gravação na internet e sua contínua reprodução por diversos canais evidencia a gravidade e o alcance da declaração, que ultrapassa os limites da liberdade de expressão e ingressa no campo penal da incitação pública à prática de crime. Fecho aspas. Quero ver o que o senhor Paulo Gonet, procurador-geral da República, vai falar a respeito disso, que em tese, se fosse cometido por um cidadão qualquer, seria considerado incitação ao crime.